Olá, o Observatório da Cultura está começando e hoje nós temos novidade. Comigo aqui na bancada, Kátia Lou, que começa a dividir comigo essa apresentação. Vai ser um prazer estar com vocês aqui no Observatório da Cultura. A gente vai se encontrar aqui em muitos momentos de assuntos importantes sobre a cultura. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre economia da cultura. Está conosco quem trabalhou nos primórdios dos projetos de pesquisa do peso da economia que a cultura gera. Nós estamos falando de Isaura Botelho, que tem formação em doutorado pela USP em ações culturais e também na França em políticas culturais. Seja bem-vinda, Isaura. Seja bem-vinda, Isaura Botelho, ao Observatório da Cultura. E eu começo perguntando aqui sobre essa história de 2004, coordenar a área de estudos da cultura, que foi o embrião para se medir o peso da cultura na economia, né, com o IBGE e o IPE. Como é que foi isso numa época que ninguém falava de economia da cultura? Olha, na verdade não é verdade. Na verdade não é verdade. Porque nós tivemos um ministro importantíssimo, que era um economista, que era o Celso Otávio, que é quem financia o primeiro estudo com a Fundação João Pinheiro sobre economia da cultura, né? Então, na verdade, esse assunto ele vem rodeando. O que não aconteceu foi ele se implantar institucionalmente. E isso só vai acontecer em 2004, quando Gilberto Gil, ministro, assina um termo de cooperação técnica com o IBGE e, posteriormente, com o IPE. Então, começa uma série de... um grupo do IBGE se organiza a partir da iniciativa de uma diretora que depois foi presidente do IBGE também, em que um representante de cada pesquisa periódica do IBGE estava representado nesse grupo. E qual era a missão? O objetivo principal era extrair dessas pesquisas o que são pesquisa de emprego, desemprego, o pessoal da CNAE, que cuida da registro das profissões, enfim, eram 17 membros, né? E a partir daí começou a sair uma publicação que o IBGE chama de Sistema de Informações Culturais, que nós nos empenhamos em divulgar para que fosse usado, porque não faz sentido você ter dados que não são usados. Até porque, numa iniciativa pioneira, você tem que ir burilando. Será que era isso mesmo que nós queríamos? Olha, esquecemos de tal dado. Enfim, tem todo um processo de amadurecimento desse trabalho com dados, né? O IPEA, na verdade, trabalha com dados do IBGE. Só que, como ele é um instituto de pesquisa aplicada, ele trabalha com análises, né, dessa produção. E uma coisa importante de saber, e isso é uma das causas do atraso, e depois o final da brincadeira, entre aspas, do PIB da cultura, é que isto é dependente de um aporte de recursos da área interessada. Então, o IBGE tem aquelas pesquisas todas que
por obrigação, ele faz anualmente. Emprego, desemprego, uso de tempo livre e por aí vai. Se eu quero algo específico da cultura, o Ministério tem que aportar o recurso. E não é pouco. E foi nesse sentido que tivemos o primeiro volume do perfil dos municípios na área da cultura, que foi feito em 2006 e publicado em 2007. Vocês conhecem a Monique? Não. É uma pesquisa que vai variar ano a ano. O turismo já investiu para ter o de turismo, saúde e por aí vai. Faz o perfil, é como uma radiografia do município naquela área. Legislação, se tem grupos em funcionamento e uma série, se tem orçamento próprio, se é uma secretaria exclusiva ou não, se recorre a leis de incentivo, isso aí merece ser visto. É uma pesquisa censitária, o que significa dizer que todos os 5.560 municípios, é isso, são entrevistados. É uma pesquisa que tem seus problemas, porque como a área cultural é uma área secundária para a maioria dos dirigentes, então, lá vem aquela coisa de IBGE, aquela coisa chata. Põe aquele menino ali que datilografa os memorandos para responder. Então, ela tem esse problema, mas que você pode refiná-la se você tiver, por exemplo, Uberlândia. Você olha lá, tá errado isso aqui. Vamos refazer, vamos discutir, tá? Então, na verdade, é quase como um chão da pesquisa de cultura. E ela é uma das, porque nós nunca conseguimos ter a simpatia, entre aspas, da área de contas nacionais. E aí também com o desinteresse dos dirigentes, só agora nós vamos retomar as pesquisas com o IBGE. Nesse sentido, né, Isaura, você conta pra gente um pouco de um início de provocações, de um entendimento do ambiente da economia da cultura. Hoje nós estamos pensando no futuro, o que vem pela frente e como a cultura conectada com a economia pode colaborar e deve colaborar com o desenvolvimento do país, das pessoas, do nosso ambiente social. Sim. Passaram-se, pelo que você está falando, diversos governos. Várias vezes esse assunto foi incentivado e retrocedeu, incentivado e retrocedeu. Qual que é a sua análise crítica e como que você acha que isso pode realmente avançar para trazer para a gente dados que sejam efetivos para a cultura e para a economia do nosso país? Certo. Olha, Kátia, eu acho que isso nada mais é do que um reflexo dessa intermitência da área da cultura do ponto de vista institucional. Veja bem, a cultura continua acontecendo, mas ela necessita de instituições fortes e, mais ainda, burocracias fortes, estáveis. A área da cultura não tem plano de carreira em nível nenhum. No nível federal, muito precariamente. Veja bem, as pessoas fazem concurso e logo que tiver um concurso para uma área melhor, saem, abandonam. Você não consegue construir uma passagem do conhecimento acumulado. Eu prego há muito tempo o que eu chamo uma inversão do movimento das políticas culturais.
que elas venham de baixo para cima e não de cima para baixo. Não é ficar esperando o que o Ministério da Cultura vai fazer. Pô, não tem mais Ministério da Cultura, o que eu faço? Né? Então, veja bem, quando eu falei ontem da ferramenta que é o Sistema Nacional de Cultura, ele é a forma articulada mais interessante de se sedimentar burocracias em nível municipal, lutar por planos de carreira, lutar por maior profissionalização, por maior atenção. Veja bem, se o assunto é economia da cultura, com as duas leis, a Paulo Gustavo, a Aldir Blanc, que agora é o plano, né, um programa amplo e mais perene, muitas prefeituras descobriram a cultura pelo lado econômico, mas não por este de reforçar a economia da cultura. Descobriram que ali tem mais uma fonte de recurso. Então vamos fingir que nós estamos comprando a ideia. Daí que vem a importância da sociedade civil, das conferências, como forma de pressionar os governos municipais, estaduais e o federal também, claro. Mas a força, eu gosto muito de uma frase que é um refrão quase: a cultura é municipal. Você acredita que com esse movimento que a gente tem visto nos últimos anos, até de ter forjado esse termo, economia da cultura, ou economia criativa, esse interesse possa ser mais legítimo pelo desenvolvimento do que apenas para cumprir um plano nacional? Eu acho que depende da participação da sociedade. Se você... Não sei, foi ontem, alguém falou que com os recursos da Aldir Blanc, a prefeitura tirou todo o recurso. Não foi aqui, foi em outra discussão. Isso é um caminho que geralmente acontece. Chega um recurso que a prefeitura nunca teve, ao invés dela aportar mais, mesmo que seja o mínimo, mas marcar a sua presença, retiram tudo e só usam o dinheiro federal. Isso é uma perversidade que só acontece pela falta de institucionalidade da área. Né? Então, você não tem áreas fortes, você tem que lutar para que a cultura entre na vida das pessoas, e isso se dá pelas conferências, pelos debates, a participação. Aquilo que Paulo ontem mostrou com relação ao Congado é o quê? Claro que você tinha ali o pessoal do Congo, já é o público conquistado, né? Você precisa encontrar mecanismos para que as pessoas percebam que a cultura é algo que vai muito além de simplesmente música, teatro, apresentações. E uma coisa que é importante a gente ver é que as expressões artísticas, elas são meritórias por si próprias. E não importa o registro, se ela é erudita, se ela é da indústria cultural ou se ela é das manifestações tradicionais. O que eu digo é, você só tem boa música, boa arte visual, em qualquer nível, né? Quer seja um artista popular, né? O originário aqui para Paracatu tem um menino fantástico, foi isso que eu quis vir aqui
logo hoje dar uma olhada. Eu tenho muita coisa dele em casa, que é o Anísio. O Anísio trabalha com madeira. O trabalho dele decaiu de uma forma incrível. Eu fiz assim, porque é aqui na lojinha que eu fui ver o trabalho dele, né? Este é um artista que precisava alçar, inclusive, patamares. Ele é um artista de qualidade nacional. E nesse sentido, assim, interessante você trazer, né, uma experiência de um artista que já teve um trabalho que foi desenvolvido e que por falta de apoio, por falta de instrumentalização, por falta de gestão, de gestores que também favorecem esse desenvolvimento, acaba ou se perdendo, caindo no esquecimento ou tentando buscar outros caminhos, né? E pode, na verdade, uma coisa que é importante é que ele tenha condições de desenvolver a sua arte e não apequenar a sua arte. Nesse sentido, eu quero te fazer uma provocação. Pensando que a gente está, então, num olhar para o futuro. Sim. E usando um pouco do que nós falamos ontem na abertura do Seminário de Economia da Cultura aqui de Paracatu, nesse lugar da imaginação, não do imaginário, né, do que está acontecendo. Sim. Mas se a gente lança a nossa imaginação para um ambiente cultural brasileiro, onde os gestores atuam definitivamente em favor da cultura, onde o governo apoia a cultura como um lugar de expressão do seu povo e onde artistas trazem, né, novos parâmetros de desenvolvimento social através da cultura, onde você acha que a gente poderia chegar com tudo isso? Aí é imaginário mesmo. Aí né? Abrir a imaginação. Qual seria esse ambiente aí ideal? É o ideal. O ideal. Na verdade, eu diria que se você atinge uma maturação, porque essa coisa é muito importante. Sim. E a maturação passa pela institucionalidade. Você saber quais são os canais com os quais você pode contar. É isso que dá aquilo que a gente costuma chamar do espírito de uma época, como Viena, final do século XIX, aquela efervescência em todas as áreas, porque a contaminação na área artística é uma coisa que acontece. Pode não ser obrigatória, mas ela acontece, né? Então, se você tiver... Pega Paracatu. Paracatu, quando eu vinha para cá, quando eu era criança, era uma tristeza. Sabe, eu me lembro de alguém falando, não circula dinheiro. Veja o que é Paracatu hoje. Claro que não foi de um dia para outro, não é? 1000 fatores interferiram, inclusive a nova capital. Né? Isso aí teve um peso enorme, Ellen falou disso. Mas, na verdade, o que eu acho é que, de alguma maneira, a população começa a perceber a importância de ter, no caso, alguns eventos, né? Mas se conseguir transformar isso em uma prática cotidiana, o viver a cultura, valorizar o que é seu, como a história lá do projeto da Congada, do Uberlândia, isso vai adquirindo uma força que ninguém destrói. Então, quando se pergunta, eu não vou pelo voo. Eu procuro sempre pensar o que é a base para que isso aconteça. Você veja, tem uma série de questões que estão no plano simbólico que tem uma importância enorme. Quando eu falei ontem, convocar a União para diretrizes e assumir a vanguarda teórica, não é ficar mandando projeto, não.
Gilberto Gil foi exemplar. E eu sempre brinco que por que Celso Furtado não teve esse peso? Celso Furtado era um homem respeitadíssimo, ainda é, né? O país inteiro, no plano intelectual. Gilberto Gil está na casa das pessoas. Eu me lembro de um dia incrível, o motorista, o carro dele embaixo, passou um molequezinho vendendo paçoca ou sei lá o quê, e olhou para o motorista e falou: oi, amigo, esse carro é de Gil? Olha a intimidade. Ele falou: é. Aí ele tirou um docinho lá, dá para ele. Sabe, isso, aí, claro, são outras coisas, né? Mas o capital simbólico de um grande artista que está na casa de nós todos, né? Você já em si, você não imagina como a gente sentia isso nas secretarias do interior. Isso ajudava a institucionalizar mais a discussão. Isso. E uma coisa, pô, se Gil está falando, se Gil está... E ele nunca se furtou aí os lugares mais simples. Por exemplo, essa coisa de IBGE, ministro só fala com o ministro. Ele não teve o menor problema. Ele foi ao Rio encontrar o presidente do IBGE para assinar um acordo. Isso tem um peso. Dentro do IBGE, isso deu uma legitimidade fantástica. Então, na verdade, a nossa área, ela lida com uma quantidade de variáveis, quer objetivas, quer subjetivas, que é este bolo que faz o caldo dessa situação ideal. Você trabalha com a formação de gestores culturais. Sim. Vou pegar o exemplo que você citou agora do Gil. Sim. Um ministro que conversou com o presidente do IBGE. Na formação de gestores culturais, você acredita que nós temos no Brasil muita gente preparada para isso? Porque quem lida com a cultura tem que sair com a peneira, né? Tem que sair colhendo com todo mundo. Nós temos gestores bem formados com essa consciência de que tem que sair atrás para garantir o seu recurso por causa da dificuldade, né? Eu dei um exemplo da quantidade de municípios que devolveu para o Estado o recurso porque não reconhecia a cultura nos seus territórios. Não reconhecia a congada, a folia de reis. Então ficavam esperando, aqui não tem um cinema, não tem um teatro, entendeu? Então, na verdade, aquilo que eu falei é que isso convoca a que os municípios invistam na formação dos seus gestores. E Paracatu tem uma riqueza muito grande com essas experiências, como a experiência da alternância. Quer dizer, esses meninos começarem desde então a aprender que aquilo é cultura. E é uma cultura que tem que ser valorizada, ela está na mesa, né? A palavra dela, como é, se a roça não planta, a cidade não janta. Né? Então, é quando você começa a trabalhar as cabecinhas. Isso é o trabalho básico. Para que lá na frente elas sintam falta de tudo isso. Isaura, como que a gente pode, né, dar aqui mesmo para o nosso público que está nos assistindo o Observatório da Cultura, né, entendendo esse lugar de nós avaliarmos, analisarmos, né, o nosso ambiente cultural, como que a gente pode
provocar novos gestores, provocar gestores culturais que abram o seu olhar para o que está no seu entorno, para cantar a sua aldeia, né? Eu só vejo isso com experiências de formação e vivência do fato cultural, né? Há 11 anos a gente leva adiante no SESC São Paulo eu chamo de qualificação porque já são gestores. Uhum. A formação primeira, ela é mais precária. Por quê? Quando você não conhece nada do assunto, você não sabe o que perguntar. Por onde começar, né? Então, se eu dirijo um festival, eu já tenho uma experiência, estou com um problema, o que eu faço? Né? E a discussão em conjunto e o estabelecimento de redes é fundamental. Né? Redes, tanto no plano dos gestores, como no plano dos municípios. Né? Como a Uberlândia está aqui, em Paracatu, né? Isso aí já é o Brasil tem poucos consórcios na área da cultura. São Paulo tem um muito ativo, que é o Culturando, que é um consórcio que pega o município do Noroeste com o Sudeste, é uma coisa em rede. E está aumentando nas cooperativas municipais, aumentando a existência de um setor de cultura. Isso é uma coisa importante, porque isso significa prefeitos sendo obrigados a reconhecer que ali tem um valor. Isaura Botelho, muito obrigado por sua presença aqui no Observatório da Cultura. Obrigada mesmo, Isaura. E a gente pretende encontrar com você em outros momentos para discutir mais esse assunto também. Eu queria dar parabéns a vocês por tudo que vocês fazem em Uberlândia e agora, pelo jeito, aqui em Paracatu, e esse observatório. Vocês têm ideia do público? Ele está na internet para o Brasil todo, para o mundo todo. Né? Para o mundo todo. Vocês têm algum tipo de resposta sobre isso ou não? Sim, já tem uma circulação, porque passou aqui por esse lugar que você está, gente do Rio, Maranhão, né? Então, gente que está na COP também, né? Exatamente. Artistas, gestores, empresários, né, vários profissionais ligados a esse movimento da cultura mesmo. Então vamos lá. Muito obrigado. Eu que agradeço. E o Observatório da Cultura fica por aqui. A gente volta em breve com mais um episódio. Sai. Até logo.